pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No próximo domingo vamos escutar no Evangelho um diálogo entre Jesus e os apóstolos, um diálogo que se passou naquele momento tão especial da última ceia. Uma ceia surpreendente para aqueles apóstolos que seguiam Jesus, não estavam à espera daquilo. Naquela última ceia, tudo foi uma surpresa por parte de Jesus. Começou por lavar-lhes os pés, como bem nos recordamos, e depois foi falando com eles e disse-lhes coisas que eles não estavam mesmo nada à espera de ouvir. Anunciou-lhes que haveria um traidor e um bocadinho depois Pedro começa a protestar e a dizer que se acompanhará sempre Jesus, e Jesus também anuncia que Pedro há de negar 3 vezes. Há ali uma confusão de sentimentos entre os apóstolos, entre aquele carinho que Jesus lhes estava a demonstrar em todas as palavras, todos os gestos que fazia, e estes anúncios terríveis que os deixavam tristes. E talvez por isso começa assim o Evangelho, que naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, naquele tempo, naquele momento da última ceia, disse Jesus aos discípulos: não se perturbe o vosso coração. Jesus teria visto como os apóstolos estavam perturbados, como estavam um bocado espantados com aquelas palavras de Jesus. Não tinham percebido porque é que Judas tinha saído uns momentos antes. E Jesus diz-lhes: não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar e virei novamente para vos levar comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus anima-os. Anima-os dizendo que, para onde vai, está a pensar neles e há de preparar-lhes uma morada nos céus, apesar das suas pequenas traições ou grandes traições, apesar das suas misérias, eles hão de perseverar, hão de chegar até ao fim, porque Jesus não os abandona. Já no domingo passado tínhamos meditado sobre isto, sobre Jesus como o bom pastor que não abandona as suas ovelhas. Aqui Jesus insiste nessa ideia. Eu penso em cada um de vocês. Também agora, nesta nossa oração pessoal, podemos dirigir-nos a Jesus e agradecer-lhe isto. Obrigado, Senhor, porque pensas em mim constantemente. Não estás longe, perdido, num sítio ao qual eu não posso chegar, onde não tenho acesso. Estás aqui ao meu lado, creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. Há uma grande santa, Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, é a mesma pessoa, né? Que se inspirou nestas palavras de Jesus, que ouvimos agora mesmo, para escrever um livro. O livro das moradas. Também é conhecido como o Castelo Interior. E é conhecido como Castelo Interior porque nesse livro ela compara a nossa alma com um castelo. Diz Santa Teresa que a nossa alma é como um castelo, todo ele de um diamante ou muito claro cristal, onde há muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Que se bem o considerarmos, irmãs, não é outra coisa a alma do justo,
senão um paraíso onde ele disse ter as suas delícias. Pois o que vos parece que será o aposento onde um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão cheio de todos os bens, se deleita? Não encontro eu outra coisa com que comparar a grande formosura de uma alma e a sua grande capacidade. Escrevia a Santa Teresa, já há uns séculos, estas palavras, pensando nisto, que Nosso Senhor se deleita dentro de nós, está na nossa alma, e a nossa alma é o local de encontro com Deus. Não se perturbe o vosso coração. Às tantas conhecerás mais outras palavras da Santa Teresa, precisamente aquelas que deram origem até a uma canção. Nada te turbe, pois é por isto, porque Nosso Senhor, porque Tu, Jesus, estás sempre conosco e a nossa alma é um aposento onde Tu queres estar e deleitar-te. Um castelo interior. E isso é assim porque nós, de facto, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Dizia Santa Teresa, basta dizer que a alma é feita à sua imagem para que possamos entender a grande dignidade e formosura da alma. Não estou aqui a referir a dignidade e a formosura da alma de uma pessoa que é claramente santa e que faz tantas coisas boas pelos outros e que isto e que aquilo. Não. A grandeza e a dignidade de uma alma que reflete esse Deus, que é uma imagem de Deus, mesmo num bebé recém-nascido, mesmo numa pessoa que esteja afastada de Deus e que o tenha expulsado da sua alma, mas continua a ter ali sempre essa possibilidade de voltar a encontrar-se com Ele. É um castelo onde pode habitar Deus, onde quer habitar Deus. E mais à frente, continua a Santa Teresa d'Ávila e dirá que a porta para entrar neste castelo é a oração. Até agora aqui estamos a fazer a nossa oração, a nossa conversa com Jesus e às vezes temos teríamos este desejo de que o Senhor estivesse visivelmente mais perto de nós, estivesse aqui à minha frente, que eu pudesse olhar para os seus olhos, que pudesse tocá-lo com as minhas mãos, como o Santo Tomé, que lhe pudesse estar assim mais perto, sentir mais a sua presença, fisicamente, de uma forma mais evidente. Pois a porta para encontrar Deus que está na nossa alma é esta oração, este começar a falar com Ele. É uma porta que nós agora, aqui diante de Ti, Senhor, a porta à qual estamos a bater, estamos a querer falar contigo. Pedimos-te que nos inspires, pedimos-te que nos envies o Espírito Santo, que nos santifica e que nos ajuda a falar contigo. E queremos entrar por essa porta e queremos conhecer-te melhor e queremos conhecer também melhor como é a nossa alma e como somos nós, porque as duas coisas estão ligadas. Santo Agostinho rezava com uma oração muito bonita e longa, mas uma oração que começava assim, em latim, dizia Noverim me, noverim te. Que eu me conheça a mim e que eu te conheça a ti. É uma frase muito simples, mas que diz tanto sobre o modo como há de ser a nossa oração. Senhor, que eu te conheça a ti. Fazemos estes momentos de oração não só para encontrar essa paz de espírito, também é uma consequência da oração, mas fazemos estes momentos de oração para conhecer o Senhor e ao conhecê-lo, conhecemos-nos também melhor a nós próprios. E ao conhecermos a nós próprios, conhecemos melhor o Senhor. É um círculo. Porque Ele está dentro de nós, Ele está na nossa alma, nós somos um espelho. Nossa alma é um espelho de Deus dentro de nós.
E às vezes, talvez te recordes, né, como quando uma pessoa é pequenina, uma criança pequenina, e diz-se às crianças, ainda muito pequeninas, que é preciso falar com Jesus, que é um grande amigo, e elas começam a falar em voz alta. É a primeira reação. Quando se diz pela primeira vez a uma criança, olha, diz qualquer coisa a Jesus. Primeiro ela começa a olhar para todo lado, a ver onde é que está Jesus, não vê em lado nenhum. Mas depois, ok, se ele está e eu não o consigo ver, então, se é para falar, fala em voz alta. E começa a falar em voz alta. A criança pequena é assim. E é preciso ensinar que Jesus ouve sem que nós precisemos de deitar as palavras cá para fora. Podemos falar cá dentro. E nós também ouvimos Jesus sem ter de ouvir essas palavras como ouvimos com outra pessoa. Ouvimos Jesus também cá dentro de nós. Fala-se para dentro e ouve-se cá dentro. E assim as crianças vão tentando aprender a falar com Jesus e a fazer a sua oração. À medida que vamos crescendo, continuamos a ter esta dificuldade e esta é de facto uma das queixas mais frequentes que há. Eu gostava de ouvir mais a voz de Jesus. Eu gostaria de ouvir uma voz que pudesse ser medida, que tivesse ali decibéis, uma voz que tivesse decibéis e que eu pudesse ouvir e gravar e voltar a repetir uma e outra vez. E muitas vezes é preciso fazer como as crianças pequeninas, é explicar-lhes que não devem andar assim a olhar para fora à procura dessa voz, à procura desse Jesus, mas que não estejam focadas no exterior, mas no interior. Que nos demos conta que somos morada de Deus e que a porta para entrar nesse castelo interior, nessa morada, é precisamente a oração. Por isso estamos sempre a repetir a Nosso Senhor, como diziam os apóstolos, fazemos o mesmo pedido: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a entrar por esta porta, a falar contigo. Algo que tu já nos ensinaste. Este conhecimento de Deus que nós podemos ter, este Deus que enche a nossa alma, este conhecimento de Deus seria muito mais complicado, muito mais difícil se o Jesus não tivesse facilitado as coisas, se tu, Senhor, não tivesses encarnado, se não te tivesses feito homem. Voltemos ao Evangelho, não é? Jesus diz essas palavras aos apóstolos: vou preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou estejais vós também. E aqui o São Tomé, um bocado confundido, reage, porque Jesus diz: para onde eu vou, conheceis o caminho. É uma frase, de facto, um pouco enigmática, poderíamos pensar, e o Santo Tomé já se vê que não tinha assim papas na língua, e diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Nem estamos a perceber bem o que é isso das moradas e onde é que tu vais preparar as moradas, onde é que isso fica, será que é em Cafarnaum, será que é em Nazaré, será que é Belém? Não sabemos, não estamos a perceber. Se não sabemos para onde é que vais, como é que podemos conhecer o caminho? Estava confundido, às vezes nós também estamos confundidos com estas palavras do Senhor. Sabemos que Ele ressuscitou, que está agora vivo, ressuscitado, e duvidamos: Senhor, como é que eu te posso seguir se eu não sei o que é isso de estar vivo mas não te conseguir ver? Como é que eu te encontro? Como é que eu posso conhecer o caminho? E Jesus dá-nos a mesma resposta que deu aqui ao São Tomé. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Jesus fala-lhes do Pai. Fala-lhes desse conhecimento de Deus. Fala-lhes desse conhecimento da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Ele próprio e o Espírito Santo. E explica-lhes isso. A porta de acesso.
Como é que se chega a falar até Deus, a perceber algo de Deus, a conhecer Deus? É Ele próprio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O São Tomás de Aquino comenta estas palavras de Jesus, que são muito profundas, e o São Tomás explica que Cristo, que Jesus, tinha ensinado muitas coisas já aos apóstolos acerca do Pai e do Filho, já várias vezes tinha falado disso. Mas eles ignoravam que Jesus ia para o Pai preparar-lhes essas moradas. E dizia assim São Tomás: é difícil, com efeito, ir ao Pai. Não é de admirar se eles o ignoravam, porque se Cristo, na sua humanidade, lhes era conhecido, não conheciam, a não ser imperfeitamente, a sua divindade. Para eles era difícil, porque sem dúvida se davam conta de que Jesus era homem, porque ali estava com eles, comia com eles, também dormia, era alguém especial, mas não tinham dúvidas de que era um homem verdadeiro, como é Jesus, um homem verdadeiro. Mas conheciam a sua divindade de um modo imperfeito. Apesar de que afirmavam que ele era o Messias e de que era o Filho de Deus e que acreditavam, tinham a certeza disso por causa das obras que Jesus fazia. Mas não conheciam com tanta evidência essa divindade como conheciam a sua humanidade, que ele era realmente homem. E por isso ignoravam esta relação entre o Filho, entre o Pai. Continua a ler o que nos explica São Tomás. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, responde Jesus. De repente, ele revela-lhes o caminho e o final do caminho. O caminho, nós já vimos, é Cristo. Isso é assim porque é por ele que temos acesso ao Pai. Mas esse caminho não está afastado do seu termo, do seu final. Ele toca-o. E é por isso que Cristo acrescenta a verdade e a vida. Ele é ao mesmo tempo uma e outra coisa. O caminho, segundo a sua humanidade, e o final, o termo, segundo a sua divindade. Jesus não é apenas um caminho por onde nós acedemos a um Deus que não tem nada a ver com ele. Não é uma estrada e depois uma pessoa abandona a estrada e chega ao final. Jesus é ao mesmo tempo a estrada e é ao mesmo tempo o final ao qual nós queremos chegar. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, porque ele é o próprio Deus. E diz São Tomás, qual é que é o final deste caminho? O termo desse caminho é o fim de todo o desejo humano. O homem deseja, sobretudo, duas coisas. Uma, que lhe é própria, conhecer a verdade. A outra, que ele partilha com tudo o que existe, permanecer na existência. Ora, Cristo é a via para chegar à verdade, uma vez que ele é a verdade. Ele é também a via para chegar à vida, uma vez que ele é a vida. Assim, pois, Cristo é chamado como via e como termo. É o termo porque é por si mesmo tudo o que pode ser objeto de desejo, a verdade e a vida. Estas coisas são densas e às vezes é preciso parar um bocadinho para pensar nisto que estamos aqui a ler e que estamos aqui a dizer, mas é impressionante e é verdade isto que diz o São Tomás. Sobretudo desejamos estas duas coisas. Conhecer a verdade é um desejo que até quando se olha para uma criança pequenina que está a crescer, o que é isto? O que é aquilo? Porquê é que isto é assim? Porquê é que é assado? Porquê é que... O desejo de conhecer, o desejo de chegar à verdade. E a outra coisa que nós partilhamos, isto com todos os seres vivos, que é permanecer na existência, é existir, é viver. Pois em Jesus temos, em Ti, Senhor, temos a verdade e a vida. E Tu és o caminho para essa verdade. E Tu és o caminho para essa vida. Se, pois, procuras a via, o caminho, passa por Cristo. Isaías profetizava, é o caminho, segui-o. Como diz Santo Agostinho, passa pelo homem
para chegar a Deus. Mais vale claudicar no caminho do que se afastar firmemente para o lado. Ainda que não avance rápido, aquele que duvida no bom caminho aproxima-se do fim. Mas aquele que caminha fora do caminho afasta-se tanto mais quanto mais rapidamente corre. É preciso estar neste caminho. E às vezes podemos pensar que somos como esses apóstolos, que temos as nossas limitações, e até podemos pensar, nós temos muitas mais limitações que as limitações dos apóstolos, e até fizemos coisas tantas piores do que aquelas que fizeram os apóstolos, e até somos menos dignos do que aquilo que eram os apóstolos. Mas, mesmo que duvidemos, e mesmo que fraquejemos, o que é importante é estar neste caminho. O que é importante é estar com Jesus. Assim vamos chegando ao nosso fim, porque o nosso Senhor dá-nos a mão. Pelo contrário, se nós escolhêssemos um caminho que nos afasta de Jesus, quanto mais depressa andássemos nesse caminho, pior seria. Mais depressa nos afastaríamos dele, não chegaríamos a lado nenhum. Se procuras onde ir, apega-te a Cristo. Ele é a verdade que todos desejamos alcançar. Se procuras onde repousar, apega-te a Cristo, porque Ele é a vida. Apega-te, pois, a Cristo se queres estar em segurança. Não poderás desviar, porque Ele é o caminho. Como repete Santo Agostinho quando o Senhor diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é como se dissesse: Por onde queres ir? Eu sou o caminho. Aonde queres ir? Eu sou a verdade. Onde queres estar? Eu sou a vida. Esta resposta do Senhor é uma resposta fundamental para a nossa vida. O que é que eu posso fazer mais importante na minha vida? Apega-te a Cristo. Apega-te a Cristo. Fica junto dele. Ele é o caminho. Olha para ele. Vê como é que ele vive. Como é que viveu esses anos aqui na Terra. Como é que nos ensinou a viver. Ouve aquilo que ele disse. Hoje em dia, quando nos entusiasmamos com uma pessoa, com um ídolo, com uma estrela de futebol, nós somos perfeitamente capazes de passar tempo e perder ali horas até vendo vídeos. Por exemplo, se é um jogador de futebol, uma técnica que ele faz especial, como é que eu posso fazer esta finta? E uma pessoa está ali e vê aquele vídeo e tenta perceber e tenta fazer a mesma finta 10, 20, 30 vezes, né? 300 vezes, as vezes que for preciso, até conseguir dizer: eu já sei fazer isto, já sei fazer aquilo que o meu ídolo faz. Ou quando uma pessoa está a tentar tocar uma música que gosta muito e até põe aquilo em loop até conseguir tocar e perceber exatamente como é, como é que não é, e aprender um solo, como é que se faz aquilo. Procuramos fazer aquelas coisas. Pomos esforço, pomos empenho, gastamos horas naquilo. Porque gostamos, isso dá-nos gosto. Ficamos contentes. Pois nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, que eu ponha mais empenho em seguir-te. Que eu também consiga não ver vídeos da tua passagem aqui na Terra, porque não existem, não é? Nesse tempo não existia ainda essa possibilidade, mas ler os Evangelhos. Que eu saiba quase de cor como é que tu fizeste aquilo, o que é que tu disseste exatamente. Como sou capaz de saber quase de cor uma canção que gosto muito, mas é conhecer a vida de Jesus. É muitíssimo mais importante para mim. E é preciso saber por onde vou, e é preciso saber qual é esse caminho. Essas duas coisas que o ser humano mais deseja. Conhecer a verdade, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que Deus Nosso Senhor me chama? E depois permanecer na existência, mas uma existência que não seja só viver por viver. Senhor, eu quero viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Eu acho que este é um desejo que todos nós temos, que todo o ser humano tem. Queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Pois há pessoas que se enganam e que pensam que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde há champanhe todos os dias e caviar. Pronto, isso a da altura enjoa, não é? Bom, não sei se enjoa porque nunca
todos os dias não como caviar, nem bebo champanhe, mas imagino que enjoo, como todas as coisas. Há pessoas que põem o seu objetivo nisso. Mas isso é uma vida que vale a pena ser vivida? Os apóstolos que seguiam Jesus não o seguiam porque Jesus dizia coisas bonitas. Também haveria outros mestres, outros rabis, que diziam coisas muito bonitas no tempo dos apóstolos. Coisas muito sábias. Mas eles não seguiam esses homens. O São Pedro era pescador. O São Mateus era cobrador de impostos. Eram gente que tinha os seus trabalhos normais. Eles seguiram uma pessoa, seguiram Jesus, não apenas pelas coisas bonitas que ele dizia, até porque não tinham ouvido muito ainda. Seguiram Jesus porque foram atraídos por ele. Atraídos de uma forma, como aquela forma quando se descobre uma vocação e uma pessoa sente que Deus chama para alguma coisa e sente essa atração de Deus. Isso nota-se. E a partir desse momento começaram a perceber que a sua vida ia mudar e que realmente valia a pena. Eles estavam a ter uma vida, naqueles 3 anos que passaram com Jesus, estavam a ter uma vida que valia a pena ser vivida. E foram conhecendo Jesus e foram-se conhecendo a si mesmo. Foram mergulhando na sua alma, batendo à porta desse castelo interior através da oração, porque falavam com Jesus. E foram-se conhecendo mesmo a sério. Foram conhecendo quem eram, as suas virtudes, as coisas boas, os seus talentos. Foram conhecendo as suas debilidades. Era Jesus que lhes revelava estas coisas. E chegaram ao final da sua vida os apóstolos e foram fiéis e perseveravam no chamamento que Deus lhes fez e realmente foram para essas moradas que, como ouvimos no Evangelho, Nosso Senhor lhes tinha prometido e que foi preparar essas moradas. Sim, agora estão no céu, agora estão ao lado do Senhor, dizendo que esta vida valeu a pena ser vivida. Pois vamos nós olhar também para o exemplo de Nossa Senhora, que seguiu esse caminho que é o seu Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa Senhora também seguiu Jesus. E nestes dias depois da ressurreição, podemos imaginar como Maria foi refletindo sobre tudo aquilo que tinha acontecido na sua vida, sobre tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus, vendo tudo com essa luz nova da ressurreição. E foi capaz de explicar isso aos apóstolos. E foi capaz de lhes transmitir essa verdade sobre Jesus. Nossa Senhora é quem melhor conhece Jesus e é a ela que nós recorremos e pedimos a sua intercessão para que percorramos sempre este caminho. Vamos pedir à Nossa Mãe do Céu, que tantas vezes nos manifestou, que nos quer ajudar, que nos quer proteger, que nunca saiamos do caminho. Líamos há bocadinho, não é? Uma pessoa pode ir pelo caminho até cocheando, com debilidade, isto mais devagar, mas se mantém sempre no caminho e se confia sempre em Deus, chegará ao seu final. Jesus nunca nos abandona e também a nossa Mãe nunca nos abandona. Não vamos nós abandoná-la a ela nesta semana que se aproxima, que no 13 de maio teremos o dia de Nossa Senhora de Fátima e queremos rezar com especial devoção nesse dia e durante todo o mês essa oração que Nossa Senhora tanto gosta, o terço. Vamos pedir-lhe que nos ajude, que nos conduza sempre até ao seu Filho, Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.